Oi, eu sou Pedro Carmo, sou estudante da termomecânica e estou participando do projeto onde a gente compartilha os nossos conhecimentos sobre matérias as quais caem nos vestibulares. Bom, hoje estou aqui para falar um pouco sobre as origens da filosofia e seu surgimento. Eu gostaria de começar falando da origem da palavra filosofia, em que filo vem do grego e significa amor e amizade. E sofia também vem do grego e significa saber. Então, a gente pode interpretar que essa palavra significa amor pelo saber ou amigo do saber. Outra coisa que eu gostaria de compartilhar é sobre os conhecimentos humanos. Existem quatro tipos de conhecimentos humanos. O primeiro deles é o senso comum. O senso comum é acrítico e não científico, muitas vezes um pouco ingênuo, e ele dá origem a superstições e simpatias. O segundo conhecimento humano é o conhecimento científico, o qual possui um método. Esse método requer de um objeto a ser estudado, uma hipótese, uma tese para ser defendida e de respostas ao final do processo. O terceiro conhecimento humano é o conhecimento religioso, o qual ele depende diretamente da crença, a qual depende da fé. Ele possui alguns elementos, como personagens, testemunhas, rituais, livros sagrados, templos sagrados e biografia. E o último conhecimento humano é o conhecimento da filosofia, o qual a gente vai estudar agora. Bom, agora a gente vai falar um pouco sobre o surgimento da filosofia. Ela surge lá pelo século 7 a.C. Antes desse século, não existia filosofia e o que vingava no mundo era o mito. Então, a gente precisa entender o que é o mito. O mito, para os gregos, era uma forma de justificar o mundo à sua volta através dos deuses. Então, por exemplo, quando chovia com trovões e raios no céu, eles entendiam que aquilo era a ira de Zeus, por exemplo. E a mitologia, por sua vez, é um conjunto de mitos de um determinado povo que compõem a sua identidade cultural e que é estudada. Um dos exemplos de mitologia é a teoria deles de como o universo teria surgido. Que antes tudo era caos e que após a organização e tomada de forma desse caos, teria surgido Gaia. Gaia teria dado origem aos titãs e os titãs aos deuses. Outro mito que eu gosto muito é o de origem do Eros, o deus do amor não constante, em que um dia você ama a pessoa e no outro já passou, você não tem mais esse sentimento, no qual ele é filho de Pênia, que é a deusa da miséria, e de Poros, o deus da riqueza. Então, a gente tem dois extremos, né? Um de fartura e um de miséria, que dá origem ao deus do amor não constante, que se tem amor em fartura um dia e nada no outro. Acho muito interessante ver isso. E o mito ele tem algumas características que são não teórico, não científico e acrítico. Isso quer dizer o quê? Quer dizer que você não pode criticá-lo, você não pode contestá-lo, ele não possui nenhum tipo de vazamento e ele possui alguns detalhes e algumas coisas que o decoram que o tornam mais bonito, apresentável, assim. Basicamente isso. Então, o que levou à queda do mito e o surgimento da filosofia? Existem quatro fatores principais que levaram a essa queda, que eu vou trabalhar neles agora. O primeiro deles foram as navegações lá pela Mesopotâmia. Essas navegações elas contribuíram para que diferentes culturas pudessem interagir entre si e nessa interação apresentar suas culturas. Dentro dessas culturas tinham seus próprios mitos. Então, por exemplo, um cara tá ali, ele, no imaginário dali, ele tem a sua cultura, diferente da minha, com os seus próprios mitos. Ele olha pro mito meu e fala que
esse mito está totalmente equivocado, totalmente errado. E eu, na minha posição de quem sempre acreditou nesse mito, ou vou me questionar, ou vou contestar o mito dele. Então, é mais ou menos essa a importância das navegações. O segundo fator que levou para a queda do mito foi a ampliação da escrita. Até dado momento, a escrita estava sobre o poder dos sacerdotes na Grécia. Após o momento que se formou uma elite intelectual, a qual possuía a capacidade de ler e, incluso, ler escrituras sagradas da época, os sacerdotes perderam um pouco do poder que tinham sobre a religião, pois eles não possuíam mais o poder único sobre esses textos, permitindo que essa elite intelectual os contestasse. O terceiro fator para a queda do mito foi o crescimento da cidade de Atenas e a necessidade por justiça, pois com seu crescimento, as leis dos deuses não eram mais suficientes o bastante para manter a administração da cidade-estado. Então, foi necessária a criação de leis dos homens. Esse termo é importante, leis dos homens. Sendo assim, uma cultura extremamente ligada à religião teve que criar suas próprias leis e não se basear mais nas leis dos deuses. O quarto e último fator para a queda do mito foi a própria filosofia, em que o aparecimento dos filósofos se deu na substituição dos mitos, da explicação dos fenômenos pelos mitos, pela arqué, a qual analisava os fenômenos da natureza e tentava os explicar, e explicar também a origem do universo, de forma que não envolvesse os deuses. Então, eles explicavam os fenômenos e a origem do universo sem se basear nos deuses. Esse foi o último fator que foi principal e de suma importância para a queda do mito. Bom, agora nós poderemos finalmente entrar na questão sobre a filosofia. Mas antes de entrar nas características da filosofia, é importante ressaltar que a filosofia é o estudo do homem. Sendo assim, é importante também termos uma noção básica sobre o que é a natureza humana. Isso a gente vai trabalhar agora em quatro conceitos da natureza humana, quatro elementos. O primeiro deles são os instintos. Instintos são comportamentos impulsivos ou sentimentos dos quais a gente não tem controle sobre, nenhum tipo de controle, como a fome, por exemplo. O segundo elemento da natureza humana é a inteligência. Aí você me pergunta, não existem animais como golfinho e gorila que também são inteligentes? Existem. Porém, a gente tem um tipo de inteligência diferente, a qual possui a capacidade de abstração. Então, de uma situação objetiva e material, a gente é capaz de extrair algo subjetivo e utilizá-lo para trabalhar, basicamente. E o terceiro é a linguagem. A linguagem é um termo um pouco mais amplo, o qual comporta mecanismos de comunicação como oralidade, escrita, movimentos corporais, linguagem virtual, a qual desenvolvemos na contemporaneidade, e a imagens mesmo. E o quarto e último elemento é a cultura, que é ainda mais ampla, pois trabalha com hábitos e costumes de cada povo, compondo a sua identidade cultural. A cultura ela se apresenta em culinária, dança, lendas e até mesmo em concepções de bom e mal, bom e ruim. E agora sim, a gente pode falar, depois de ter noção do que é a natureza humana, falar um pouco sobre as características da filosofia. A primeira delas é que ela é radical, só que no sentido da palavra mesmo, que vem do latim radix, que significa raiz. Ela é profunda, de análise profunda. Ela é exigente e e ela cobra certezas. Você tem que ter certeza. Ela é crítica, ela é teórica, é global, ela dialoga com diferentes
áreas do conhecimento. É, ela é investigativa e técnica e ela também desenvolve o pensamento próprio, que é uma das coisas mais importantes para a filosofia. Ah, e ela também é racional. Ela trabalha com a racionalidade, com a razão. Então, é basicamente isso que é filosofia. Bom, agora para finalizar a aula de hoje, temos aqui um mapa mental, o qual à esquerda temos o mito, as suas características e os motivos que levaram à sua queda, além de o que é mitologia e mais ou menos o período que surgiu a filosofia e o mito caiu. E à direita temos os conceitos básicos que a gente trabalhou no começo da aula, mas o que a filosofia estuda e as características da filosofia. Bom, é isso. Espero que você tenha gostado e adeus.